O que acontece com o corpo quando ele muda a sua temperatura? É o que a gente vai ver agora na dilatação térmica. Bom, se nós pegarmos um corpo qualquer aqui, vamos supor, por exemplo, esse daqui, e ele sofre um aumento de temperatura, né? Ele sofre um aquecimento. Nós já vimos em temperatura que as suas moléculas vão ficar mais agitadas e esse aumento no grau de agitação das partículas vai fazer com que o corpo aumente de tamanho. É claro que na volta, quando ele resfriar, né, o contrário vai acontecer. Mas o porquê exatamente esse aumento é necessário? Bom, como as partículas elas vão aumentar a sua agitação, imagina que eu tenho uma partícula aqui, tá vendo? E aí essa partícula, o seu movimento ocupa um espaço, vamos supor que seja esse daqui. Esse é o espaço ocupado pela partícula para fazer os seus movimentos. E aqui eu desenhei vários espacinhos ocupados pelas partículas para fazer os seus movimentos. É claro que são infinitas delas. Quando você aumenta a temperatura, essa mesma partícula que está aqui, como ela vai aumentar a agitação, ela vai precisar de mais espaço para se movimentar. É claro que aqui está super exagerado, tá certo? Mas ela aumenta essa necessidade de espaço, fazendo com que a distância média entre as moléculas aumente. E o aumento dessa distância média faz com que o corpo aumente de tamanho quando ele sofrer um aquecimento e uma redução no tamanho quando ele resfria, porque as moléculas vão diminuir essa distância média. Existem algumas poucas exceções para essa regra, então vamos supor que isso daqui seja um caso geral para a gente começar o estudo. Uma outra forma de nós entendermos essas interações é através das forças, né, que atuam nesses caras. Você tem os elétrons, que fazem força de repulsão de uma molécula, de um átomo, né, com o outro, e você tem as forças intermoleculares, que são forças de atração. O que acontece em geral é que essas forças repulsivas elas são maiores do que as forças atrativas. Por isso que o objeto ele tende a aumentar a distância entre as suas moléculas, entre as suas partículas, quando ele sofre um aumento de temperatura, né? E o contrário também é verdade. A gente não tem um método matemático para poder deduzir como que essa dilatação acontece. Então, a gente vai fazer um método experimental. Então, vamos supor que a gente vá para o laboratório, pegue um objeto, esquente ele e verifica como que o tamanho dele variou de acordo com a mudança de temperatura. Para a gente começar, vamos pegar um objeto mais simples que você conseguir imaginar, que seria um fio. E aí nós teremos a dilatação linear, em que o tamanho desse fio, que eu vou chamar de L0, ele é muito maior do que a área da seção do fio aqui. Então eu vou desprezar essa área e pensar apenas na mudança do comprimento desse fio quando nós fizermos um certo aumento de temperatura nesse corpo. Nós já vimos que o corpo vai aumentar de tamanho. Observa uma coisa muito importante, ele aumenta para os dois lados, tá? Não existe a princípio nenhuma preferência de para onde esse corpo vai sofrer o seu aumento de tamanho, então ele sofre para os dois lados. Nós vamos chamar esses dois pedaços de ΔL. Então, ΔL vai ser a variação no comprimento do nosso fio. Nós observamos que esse ΔL ele depende do L0, ele é diretamente proporcional ao L0, ou seja, quanto maior for o corpo, mais ele se dilata, de um coeficiente que nós vamos chamar de alfa. Esse alfa vai depender somente de quem é o material a princípio e da variação de temperatura. Então, nós temos aqui a expressão que vai medir o valor do ΔL, ou seja, da variação de comprimento do nosso fio, quando ele sofreu o processo de aquecimento. Como ΔL é a diferença L menos L0, ou seja, é o comprimento final menos o comprimento inicial, você pode escrever assim. Passa o L0 para o outro lado somando. Vai ficar L0 mais L0 alfa ΔT
E aí você pode colocar o L0 em evidência. L0, 1 mais alfa, vezes ΔT, certo? Você tem aqui a expressão que calcula o comprimento final do seu material. Observa uma coisa muito interessante, tanto na primeira quanto nessa segunda expressão. Se você passar o L0 dividindo, ou seja, fizer essa conta ΔL sobre L0, isso representa a variação percentual. Então, se esse L0 vem para cá dividindo, você pode escrever isso é igual a alfa ΔT. Ou seja, a variação percentual não depende do comprimento inicial, depende apenas da variação de temperatura. Bom, aqui está a equação completa, né, com os seus termos, caso você queira tirar um print e copiar aí. Algumas observações rápidas sobre esse alfa, né, o coeficiente de dilatação linear. Bom, primeiro, a sua unidade de medida é grau Celsius a menos 1, ou seja, é 1 sobre grau Celsius, que como é ΔT, lembra que a variação em grau Celsius é igual à variação em Kelvin? Então isso aqui também é igual a Kelvin elevado a menos 1, ou 1 sobre Kelvin. Ele é um número muito pequenininho, pessoal. Ele tem a ordem de grandeza de 10 elevado a menos 5. O que isso significa? Que a variação é quase imperceptível quando o L é muito pequeno. Por isso que você não vê normalmente no seu dia a dia as coisas variando de tamanho ao longo do dia, né? Faça calor, né? Esteja quente ou esteja frio, o comprimento ali dos materiais eles ficam aproximadamente iguais. Nós temos várias aplicações dessa dilatação, principalmente a linear, no nosso dia a dia. Se você pensar, por exemplo, nos trilhos de trem, eles têm uma certa separação nas suas bitolas para que haja uma possibilidade do trilho se dilatar sem que isso daqui, como você está vendo na imagem, aconteça. É claro que essa imagem ela é do grande verão que aconteceu nos Estados Unidos, então ela superou o que os engenheiros já tinham previsto como possíveis dilatações. Nós temos também nas pontes, né, nos viadutos, elas ficam com uma certa abertura entre um pedaço de concreto e outro que permite essa dilatação. E em 2014, e voltou também em 2019, surgiu uma série de, digamos, denúncias da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, né, que liga o Rio de Janeiro a Niterói, de que a ponte estava rachada, né? Se você reparar a foto de baixo, assim, de lado, ela realmente parece que tem um buraco. Parece não, pessoal, ela tem um buraco. Isso é a junta de dilatação, porque imagina lá, você tem o concreto de um lado, você tem o concreto de outro, e a temperatura desse asfalto pode variar em uns 50 graus Celsius ou mais ao longo de um dia. Então ele vai começar a se dilatar. Se não houvesse esse espaço entre o concreto, o que iria acontecer com os pedaços? Eles iam subir um pelo outro e a ponte iria rachar de verdade, aí sim iria quebrar. Então você tem essas juntas de dilatação aqui que permitem que o concreto, né, sofra esse processo de dilatação. E a contração a gente também pode observar nos fios, nos postes. Você deixa o fio fazendo barriga para que quando ele resfrie, né, esse comprimento aqui diminua, ele não esteja completamente esticado a ponto de arrebentar nas suas conexões, né, a ponto de poder trazer até o poste abaixo. Então você deixa essa barriga no fio, prevendo essas possíveis contrações. Depois que a gente faz isso com o fio, nós podemos pegar um objeto diferente para poder medir a sua dilatação. E aí, nesse caso, nós vamos pegar um objeto plano, como se fosse uma chapa. E aí você vai pensar agora nas dimensões área, desprezando apenas a espessura desse material. Você vai considerar que a área é muito maior do que a espessura, então nós só vamos pensar na dilatação da área desse cara. Você pode fazer do mesmo jeito que a dilatação linear,
e testar experimentalmente como é que é a variação dessa área. Então, vou chamar aqui de A0, vou chamar aqui de A. O que nós observamos também experimentalmente é que a variação de área ela vale A0 vezes um coeficiente, que eu vou chamar de beta, vezes ΔT. Ou seja, A menos A0, né, que é a variação de área, é A0 beta ΔT. Então, A é A0, 1 mais beta vezes ΔT. Professor, é a mesma fórmula? É bem parecida. A única coisa que tem diferente é o quê? No lugar de você ter o alfa, você tem o beta na sua equação, tanto da variação da área, quanto na área final. Esse beta nós vamos chamá-lo de coeficiente de dilatação superficial. Para quem gosta de tirar o print, né, ou copiar, então aqui as nossas fórmulas com o significado de cada um dos nossos termos. O que nós temos de especial nesse beta é que ele vale 2α. Então, o beta é 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. E aí você pensa o seguinte, ó, o alfa era em uma dimensão, né? E o beta agora você está dilatando em 2 dimensões. Então tem um macete legal aqui para você lembrar que o beta é 2α. A unidade do beta é a mesma unidade do alfa, tá certo? Então a gente usa normalmente ali o grau Celsius ao menos 1 ou equivalente Kelvin a menos 1. O interessante sobre a dilatação superficial é que a gente não precisava fazer o experimento para mostrar a fórmula. Nós poderíamos tê-la demonstrado a partir da dilatação linear. Como assim? Imagine que eu pegue aqui um retângulo, tá certo? É uma superfície, tá? Ela está totalmente preenchida no seu interior. E eu vou fazer um corte nesse retângulo. Como assim? Eu vou dividi-lo em vários pedacinhos muito pequenininhos, né, em altura. Vários pedaços aqui para cima. Eu vou fazer a mesma coisa na lateral. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu vou ter um pedacinho aqui, ó, você está vendo esse pedacinho aqui que eu estou pintando de vermelho? Ele é basicamente uma dilatação linear, né? Porque eu peguei um pedaço tão pequenininho da nossa placa que eu posso considerar que esse x aqui, né, vou chamar de x0, ele vai sofrer uma dilatação linear. Esse pedaço de cima também, esse daqui também. Né? E eu vou supor, né, que o material ele seja isotrópico, ou seja, ele possui a mesma propriedade em todas as direções, né, e seja homogêneo também, possui a mesma propriedade em todos os lugares, ou seja, cada linhazinha dessa vai se dilatar com o mesmo coeficiente de dilatação linear que a gente vai chamar de alfa. Então, vê se a gente pode escrever assim, ó, que x é igual a x0, 1 mais alfa, ΔT, que é a expressão da dilatação linear. Acho que você já entendeu o que a gente vai fazer, né? Faz a mesma coisa aqui para esse y. A gente divide em vários pedacinhos. Cada um desses pedacinhos sofre uma dilatação linear. Então, o y final vai ser y0, 1 mais alfa, ΔT. É o mesmo alfa, tá, que a gente está supondo o material isotrópico. Se não fosse, você teria que fazer um αx e um αy diferente, né, para cada direção. Mas no nosso caso é o mais simples. Eu vou fazer agora o seguinte, pessoal. Eu vou multiplicar esses dois. Por que eu vou multiplicar? Porque aqui vai aparecer x vezes y. Aqui vai aparecer x0, y0. E aqui vai ficar 1 mais alfa ΔT vezes 1 mais alfa ΔT. Ou seja, 1 mais alfa ΔT ao quadrado. O que é x vezes y? É a área final. O que é x0 vezes y0? É a área inicial. E você já aprendeu a abrir esse binômio, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, A vai ser igual a A0 vezes 1 ao quadrado é 1, mais 2α ΔT. Repara o seguinte, lembra que o alfa é um número muito pequenininho? A gente botou ele na ordem de 10 a menos 5 para os sólidos.
O nosso ΔT também não vai ser tão grande, né? Você não vai esquentar um corpo 10.000 graus Celsius. Né? Você tem ali no máximo uns 100 graus Celsius de variação que a gente vai trabalhar. Ou seja, esse produto é muito pequeno. Se você elevar ao quadrado, vai ficar menor ainda. Então, se eu pego 1, esse 1 que está aqui, e somo com 10 a menos 6, não vai dar 1,00. Não vai dar isso. Essa diferença é tão pequena que eu não consigo nem medir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desprezar esse termo. O que significa desprezar? Ele é tão pequeno que eu não consigo medir essa diferença num aparelho, num instrumento. Então, é como se ele valesse 0. Tá certo? E aí, observa o seguinte, ó, você vai pegar esse 2α aqui e você vai dar um nome para ele, nós vamos chamar de beta. Por isso que a expressão da dilatação ela fica A igual a 0, 1 mais beta vezes ΔT, ou se você estiver medindo a variação da área, ΔA igual a 0, beta ΔT. Reparou que você não precisava ter feito o experimento para descobrir a relação da dilatação superficial com a dilatação linear, né? Você poderia ter feito essa dedução, mas aí é só para a gente ilustrar. Existem casos em que esse ΔT não é desprezível? Existem, são poucos casos, tá? Ou a variação de temperatura tem que ser muito grande, ou o alfa tem que ser muito grande, e aí você fica atento em algumas questões, principalmente desse concurso aqui que pega muita gente, que é o concurso do ITA. Foi o único concurso em que eu vi ele não desprezar esse ΔT em uma questão. Todos os outros são desprezíveis. Bom, para dilatação volumétrica, acho que você já entendeu, né, como é que vai ser a fórmula. Pensa aí rapidinho como é que você acha que vai ser a equação. ΔV igual a um V0 vezes gama vezes ΔT. Né, se você pensar no volume final, você vai ficar com algo assim, né? V igual a V0, 1 mais gama ΔT. Onde esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. Onde esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. E como você já deve esperar, quanto é que você acha que vale esse gama? 3α, né? Ele pensando aqui, ó, o gama acontece em 3 dimensões, né? Aí já tem a relação aí com o valor do alfa. Claro que essas equações podem ser deduzidas experimentalmente, como a gente fez com a dilatação linear e, a princípio, com a dilatação superficial, mas você também pode desenvolvê-las a partir da dilatação linear, pensando que agora você tem 3 dimensões, x, y e z, não desprezíveis, né, uma quando comparada à outra. Por isso que agora você vai levar em consideração o volume e não apenas mais uma ou duas das dimensões. Se você entendeu como é que a gente fez a demonstração da dilatação superficial, esse aqui vai ser bem simples de você compreender também. Então, imagina que você tem aqui, ó, um cubo ou um paralelepípedo, tá? Que você estratificou, ou seja, dividiu em vários pedacinhos. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de Z0, e aí cada pedacinho desse aqui, Z0, vai sofrer uma dilatação linear. Você vai ter um pedacinho aqui, ó, tá vendo? Uma estratificação vertical, que eu vou chamar de Y0. E você vai ter uma estratificação aqui, ó, né, vários pedacinhos. Eu vou chamar esse pedaço de X0. Cada um deles vai sofrer uma dilatação linear. E supondo mais uma vez que o sólido seja isotrópico, ou seja, que ele possua o mesmo valor de alfa em todas as posições, você pode colocar o mesmo alfa, né, tanto para o x, quanto para o y, quanto para o z. E aí como é que você faz para achar o volume? Você faz o produto desses três caras.
Então você vai ter x vezes y vezes z0. Isso vai ser igual a... Aqui não tem um zero não, é só x, y, z. Então você vai ter x vezes y vezes z igual a x0, y0 vezes z0, 1 mais alfa delta t multiplicado 3 vezes, né? Então é 1 mais alfa delta t ao cubo. x, y, z é o volume final. x0, y0, z0 é o volume inicial. E como é que se abre um cubo, pessoal? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro. E da mesma forma que a gente fez lá no outro, a gente desprezou esse termo, o ao cubo é ainda mais desprezível, né? Então você pode tirar esse cara, vai sobrar v igual a v0, 1 mais 3 alfa delta t. Se você chamar o 3 alfa por uma letra, que no caso aqui vai ser o gama, nós vamos ter que v é igual a v0, 1 mais gama delta t, ou ΔV igual a V0 gama delta T. Então, apenas concluindo aí o que nós estudamos, nós falamos do processo de dilatação linear com a equação ΔL igual a L0 alfa delta T, L igual a L0 1 mais alfa delta T. Nós temos também a dilatação superficial com fórmulas bem parecidas, né? Basicamente trocar o L pelo A, e o beta, que vale 2 alfa. E nós temos a dilatação também volumétrica, que é aquela, né, ΔV igual a V0 gama delta T. O gama é igual a 3 alfa. Para você não esquecer, pessoal, um macetezinho aqui, ó, alfa está para 1, porque a dilatação é em uma dimensão. Beta está para 2, porque a dilatação é em 2 dimensões. E gama está para 3, porque a dilatação é em 3 dimensões. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos falar alguns detalhes a mais sobre o processo de dilatação. Até a próxima.